Salve, salve guerreiros e guerreiras, aqui quem está falando é o professor Zeca do Matemática e Concurso. E eu tenho a nobre missão de auxiliar os senhores a conquistar a tão sonhada aprovação. Na aula de hoje, veremos regra de 3 compostas. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal, deixa o like, vamos cumprir mais essa missão. Salve, salve guerreiros, vamos finalizar a nossa aula, a parte de regra de 3 composta. Na aula 1, vimos a regra de 3 simples, quando envolve duas grandezas, dessas grandezas tem 4 valores. Desses 4 valores, temos conhecimentos apenas de 3. Já na regra de 3 compostas, temos 3 ou mais grandezas. Vamos a um exemplo. Exemplo 1. Trabalhando sozinho, um confeiteiro produz 16 bolos em 2 horas. Ele pretende aumentar sua produção. Para isso, contratou mais uma pessoa que irá trabalhar 6 horas por dia. Quantos bolos serão produzidos? Então vamos analisar as grandezas. Ele fala que um confeiteiro, vamos botar aqui uma pessoa, trabalhando 2 horas por dia, vamos botar tempo, quer produzir bolos. As grandezas são pessoa, tempo e o bolo que ele quer fazer. Aí ele nos traz que uma pessoa trabalhando 2 horas por dia vai produzir 16 bolos. Aí ele quer aumentar a produção, ou seja, vai contratar mais uma pessoa, aí em vez de uma pessoa vão ser 2 pessoas, trabalhando 6 horas por dia, vão produzir quantos bolos? Montamos nossa tabelinha aqui, vamos analisar as grandezas. Eu costumo analisar sempre a que tem o X, fica mais fácil. Mas os senhores que qualquer uma pode ser analisada. Ou seja, vamos pegar por base a que tem o X. Se aumentar o número de pessoas, vai aumentar a quantidade de bolo? Sim, senhores. Se aumentar a quantidade de pessoas, as pessoas vão produzir mais bolo. Se aumentar o tempo de serviço, vai ser produzido mais bolo? Sim. Ou seja, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, G, D, P. Vamos combinar o seguinte, vamos botar o sinal de igual. De um lado, vamos colocar quem tem X. Pode ser qualquer lado. E do outro lado, vamos multiplicar as razões que ficaram. Ou seja, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. É igual a 16 sobre x. Vamos fazer 2 vezes x, 2x. 12 vezes 16, vamos ver aqui, 16 vezes 12. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 2. Com 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2, 9, 1. 2, 9, 1. Duas x menos 192 é igual, x é igual a 192 dividido por 2. 192 dividido por 2. Vai dar por 9, 9 vezes 2, 18. Para 1, vai 19, resta 1. Baixa o 2, 6. 6 vezes 2, 12. Resta 0. Ou seja, x vale 96. Então, temos que 2 pessoas trabalhando 6 horas por dia produzirão 96 bolos. Aumentou a quantidade de dias, aumentou a quantidade de pessoas, aumentou o tempo de serviço. O que aconteceu? Aumentou a produtividade também. Vamos ao mesmo exemplo, só que faremos de um outro modo. É o mesmo exemplo, só que utilizaremos agora o modo 2. É o modo que particularmente eu costumo usar nas provas. Ou seja, esse modo, a única coisa que os senhores têm que se atentar é o que o exemplo produz. No nosso exemplo, ele produz o que? Bolos. Vamos colocar separado aqui, ó. Bolos. Ele fala que um confeiteiro, pessoa, trabalhando 2 horas, tempo, vai produzir bolos. Ou seja, vamos deixar separado então.
uma pessoa trabalhando 2 horas por dia vai produzir 16 bolos. É o mesmo exemplo, senhores. Ele pretende aumentar a produção. Para isso, contratou mais uma pessoa, ou seja, vai ser 2 pessoas trabalhando 6 horas por dia para produzir quantos bolos? A única coisa que eu falei para o senhor que você tem que se atentar é o quê? É só identificar o que o problema produz. O problema produz o quê? Bolo. Identificando isso, senhor, basta passar a linha. O que é passar a linha? Os senhores vão fazer uma linha em cima e quando chegar na parte que produz, vai cruzar. Mesma coisa. Vem uma linha reta, reta. Chegou na parte que produz, cruza. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai seguir a linha. A linha vermelha, 1 vezes 2 vezes x. 1 vezes 2 vezes x. Mas, professor, não tem que analisar o inversamente? Não, nesse modo não precisa analisar nada. A única coisa que os senhores têm que se preocupar é só identificar o que o problema produz. O problema produz bolo. Pronto, acabou. Vamos seguir a linha verde. 2 vezes 6. 2 vezes 6 vezes... A linha subiu. 16. Pronto, agora é só resolver nossa continha. Então vamos lá. Dá para simplificar? Dá. Aqui, ó. Corto 2, corto 2. Ficou como? X é igual a 6 vezes 16. 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Fica o 6. Sobe o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 96. Olha, senhores, como deu o mesmo 96 do exemplo anterior, do modo anterior. 96 e 96. Viu como é mais prático? Vamos realizar outro exemplo e faremos dos dois modos para vocês identificarem. Vamos lá, então. Ó. Trabalhando 5 dias, 2 ferreiros produzem 60 facas. Ou seja, vamos analisar aqui, ó, a grandeza de tempo, que é 5 dias, a grandeza de pessoas, que são 2 ferreiros, e a grandeza de facas, que são o que eles vão produzir. Para o exemplo posterior, o segundo modo, é essa parte mais importante. Vamos fazer essa tabelinha. O que ele traz? Que trabalhando 5 dias, 2 ferreiros vão produzir 60 facas. Quantas facas? 3 ferreiros, ó, 3 ferreiros, trabalhando o mesmo ritmo, produzirão em 2 dias. Vamos analisar aqui. Ele quer saber quantas facas. Vamos colocar a setinha onde deu um X. Seta para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos analisar a partir dela. Se aumentar o tempo de serviço, vai aumentar as facas? Vai. Se aumentar o tempo de serviço, vai aumentar a produção de faca. Se aumentar as pessoas, vai aumentar as facas? Vai. Quanto mais gente, mais faca para fazer. Ou seja, vamos colocar nosso sinal de igual. E o que a gente combinou? De um lado, vamos colocar quem tem x. E do outro lado, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar as razões. 5 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Dá para simplificar? Dá. Ó, corto 2 e corto 2. Ficou o quê? 5 terços é igual a 60 sobre x. Vamos lá. 5 vezes x, 5x é igual a 3 vezes 60, vai ser igual a 180. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, vai ficar x é igual a 180 dividido por 5. X é igual a 180 dividido por 5, vai dar, vamos fazer aqui do lado, 180 dividido por 5. Vai dar por 3, 3 vezes 5, 15. Para 18, sobra 3. Baixa o 0, 6. 6 vezes 5, 30. Resta 0. Ou seja, 36. Serão produzidas 36 facas. Por quê? Diminuiu o tempo de serviço, mas aumentou as pessoas. Ou seja, o tempo de serviço diminuiu. Ou seja, a produtividade também vai diminuir. Vamos fazer o mesmo exemplo seguindo o método o segundo método. Ou seja, no segundo método temos que nos preocupar com o quê? Com o que o problema faz. Ele produz o quê? Facas. Facas. Vamos deixar aqui.
E para produzir essas facas, ele utiliza o que? Ele utiliza dias, vou botar aqui dias, e o que? E ferreiros. Não precisa fazer a tabelinha não, tô viajando aqui. Ou seja, em 5 dias trabalhados, 2 ferreiros produzem o quê? 60 facas. O que é produzido no problema? Facas. O senhor tem que se preocupar só com isso, com o que é produzido no problema. Vamos lá. Quantas facas 3 ferreiros, trabalhando no mesmo ritmo, produzirão em 2 dias? Ou seja, quer saber quantas facas serão produzidas com 3 ferreiros trabalhando 2 dias. Precisamos analisar as grandezas? Não. O que a gente precisa fazer? É só saber o que é produzido. É produzido o quê? Facas. A gente vai fazer o quê? Fazer a linha agora. Ó. Segue a linha por cima, por cima. Quando chegou no que é produzido, cruza. A mesma coisa embaixo. Segue a linha embaixo, embaixo. Chegou no que é produzido, cruza. Agora é só seguir a linha, senhores. 5 vezes 2 vezes x. Analisa aqui, ó. A linha verde veio seguindo aqui, chegou no que é produzido, cruzou. Agora vamos na linha vermelha. 2 vezes 3, chegou no que é produzido, cruzou. Ou seja, vai ficar a linha vermelha. 2 vezes 3 vezes 60. Vamos ver, dá para simplificar? Dá. Vamos simplificar aqui, ó. O 2 com 2 vai ficar 5x. Embaixo está 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180. X é igual a 180 dividido por 5. Acabamos de fazer que vai dar 36. Viu, senhores, que nesse segundo modo não precisa analisar o que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional. Eu vou deixar os dois modos para os senhores, aí os senhores analisam o que fica mais fácil para os senhores. Vamos fazer mais um exemplo. Em um escritório, uma secretária atende 16 pessoas em 2 horas. Esse escritório pretende aumentar o número de pessoas... uma secretária que tem que grifar. Esse escritório pretende aumentar o número de pessoas atendidas. Para isso, contratou mais 2 pessoas que irão trabalhar de 6 horas por dia. Quantas pessoas serão atendidas? Vamos separar as grandezas. O que esse escritório produz? Esse escritório produz atendimento de pessoas. Vamos botar aqui, atende. Atende. E para ser atendido, o que precisa? Precisa de horas trabalhadas e o que? Pessoas. Vamos separar agora, já separamos nossas grandezas, vamos colocar a quantidade de cada uma. Ele traz o quê? Que uma secretária, uma pessoa, trabalhando 2 horas por dia, vai atender o quê? 16 pessoas. Ele quer aumentar a quantidade de pessoas, ou seja, para isso contratou mais duas secretárias, ou seja, de uma vai ser 3 agora. Trabalhando 6 horas por dia. Quantas pessoas serão atendidas? Ou seja, vamos colocar aqui o X, que ele quer saber quantas pessoas vão ser atendidas. Vamos analisar as grandezas a partir de onde aqui tem X. Então vamos lá. Se aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, vai aumentar a quantidade de pessoas atendidas? Sim. Se aumentar a quantidade de horas trabalhadas, vai aumentar a quantidade de pessoas atendidas? Sim. Então temos que são a G, D, P, ou seja, grandezas diretamente proporcionais. O que a gente combinou? De um lado da igualdade coloca o que tem X, do outro lado vamos multiplicar as frações. 2 está para 6, assim como 1 está para 3. Dá para simplificar, senhores? Dá. Vamos simplificar aqui, ó. Corto 2 com 6, vai ficar 1, vai ficar 3. Aí temos 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. É igual a 16 sobre x. Vamos multiplicar cruzado. X. 1 vezes x, x. É igual a 9 vezes 16. Vamos fazer aqui. 9 vezes 16. 9 vezes 6 vai dar 54. Fica o 4 vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14.
144. Temos que 3 pessoas trabalhando 6 horas por dia vão ser atendidos 144 pessoas. Vamos fazer o mesmo exemplo seguindo o outro método, o método da cruz. Vamos lá então. O que a gente tem que analisar esse método? O que é produzido? O que é produzido? É produzido atendimento. Vou botar aqui atender, que é o que é importante. Atende 16 pessoas. Qual é o outro? São pessoas, são secretárias, né? E o outro são horas trabalhadas. Vamos então analisar. Ele fala o quê? Ele fala que uma secretária, uma pessoa, trabalhando 2 horas por dia, atende 16 pessoas. Beleza, até aí tudo bem. Contratou mais 2 pessoas, ou seja, agora são 3 secretárias, trabalhando 6 horas por dia, vão atender quantas pessoas? Precisa analisar a grandeza? Nesse método não, senhor. Só precisa fazer o quê? Saber o que é produzido. Nesse escritório produz o quê? Atendimento. Só isso que os senhores precisam identificar no problema. O que é produzido. Vamos lá então. Segue a linha. Segue a linha, segue a linha. Quando chegou no que é produzido, faz o quê? Cruza. Mesma coisa embaixo. Vamos fazer de azul. Segue a linha, segue a linha. Quando chegou no que é produzido, faz o quê? Cruza. Tanto faz colocar em cima ou embaixo. Vamos colocar em cima para os senhores verem. 3 vezes 6 vezes 16. Cortou. Vamos seguir a linha verde agora. 1 vezes 2 vezes x. Vamos simplificar. Dá para simplificar? Dá. Corto 6 com 2, vai ficar 3. Aí temos que x é igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 16, acabamos de fazer a conta lá, né? 9 vezes 16. Vai ficar como? X é igual. 9 vezes 16 é 144. Viu só, senhores? Esse método não precisa analisar as grandezas. Como é muito simples e fácil. Vamos fazer mais questões. Vamos lá, senhores. Exemplo 4. 2 torneiras despejam 210 litros, ou seja, 2 torneiras despejam 210 litros de água em uma caixa em 3 horas. Vamos separar as grandezas já. Ou seja, o que eles fazem? Que 2 torneiras, vamos botar aqui torneiras, em 3 horas, faz o quê? Despejam 210 litros de água. Vamos botar aqui água. Vamos montar uma tabelinha aqui. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Vamos lá então. Ele quer saber em quanto tempo. Ele traz que 2 torneiras em 3 horas vai despejar 2.100 litros de água. Ele quer saber em quanto tempo, ou seja, o x vai estar embaixo do tempo, que é o que a gente vai procurar. 5 torneiras vão despejar 7.000 litros de água. Ou seja, vamos analisar nossas grandezas. Vamos botar a seta onde tem x. Colocando onde tem x, vamos analisar. Se eu aumentar a quantidade de água, vai aumentar a quantidade de horas? Sim, se eu aumentar a quantidade de água, tem que ter mais horas, certo? Então, são diretamente proporcionais. Se eu aumentar as torneiras, vai diminuir ou vai aumentar a hora? Vai diminuir, né? Ou seja, quanto mais torneira, menos tempo é para encher a caixa d'água. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Então, são G, grandezas inversamente proporcionais. E quando acontece isso, temos que fazer o quê? Seguiremos o mesmo bizu. Coloca o igual. De um lado, vamos colocar quem tem x. E do outro, vamos fazer o quê? Vamos colocar o 2 e 100, que a seta dos dois são iguais. Vamos colocar ele sem mexer. E quem tem a seta ao contrário, vamos fazer o quê? Inverter. Quem está embaixo vem para cima e quem está em cima faz o quê? Vem para baixo. Ou seja, vai ficar 5 sobre 2. Dá para simplificar? Dá. Aqui, ó. Corta um 0, corta o 0, corta o 0, corta o 0. Dá para simplificar mais ainda? Dá. Ó, esses... O 21, acho que não dá.
Aqui é um sinal de vezes, né? Sinal de vezes. Vai ficar 21 sobre 70 vezes 5 sobre 2. É igual a 3 vezes x. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 70 vai ficar quanto? 140. 140. 21 vezes 5, vamos fazer aqui. 21 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 105. 105 é igual a 3 sobre x. Vamos multiplicar. Vou apagar aqui para dar uma limpada na tela, né? Vamos multiplicar cruzado. 105 vezes x vai ficar 105x, que é igual a 3 vezes 140. 3 vezes 140, vou fazer aqui do lado. 140 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 420. 420. Então, vamos lá. Que x é igual a 420 dividido por 105. Vamos ver quanto que vai dar. Fazer a continha aqui do lado, né? 420 dividido por 105. Vai dar quanto? Por 2 vezes ia dar 210. Por 4 vezes, senhora. X é igual a 4. Então, temos que, vamos analisar o nosso problema, que 5 torneiras trabalhando 4 horas vai encher 7.000 litros de água. Vamos fazer o mesmo exemplo usando o nosso método, o segundo método. Exemplo 4, modo 2. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que usando aquele método da cruz lá. Ele traz o que? Que 2 torneiras, vamos separar as grandezas. 2 torneiras. Despejam água em 3 horas, ou seja, a outra grandeza é horas. E o que produz? Despejam água. A água é o que a gente está procurando, certo? Essa é a grandeza, a chave do problema. Então, vamos colocar os valores. Ele traz que 2 torneiras, em 3 horas, vai despejar 2.100 litros de água. Beleza, até aí tudo bem. Aí ele traz o que? Em quanto tempo? 5 torneiras. Em quanto tempo? Ele quer a quantidade de tempo. Vai despejar 7.000 litros de água. Aí vocês perguntam, professor, não vai ter que colocar inversamente? Não precisa, senhor. Depois que a gente identificou o que o problema pede, ele não quer saber é a quantidade de água, é só isso que os senhores têm que identificar. O que o problema está pedindo? Vamos ter que fazer nosso método da linha. Vai passando a linha reto, chegou no que pede, cruza. Mesma coisa embaixo. Vai passando a linha, chegou no que está pedindo, cruza. Então vamos lá então. 2 vezes 3 vezes 7, que é a linha verde. Aí passa o traço embaixo, vamos lá para a linha vermelha. 5 vezes x vezes 2.100. E professor, se eu inverter, não vai dar a mesma coisa, senhores. A ordem não vai importar, porque daqui vai sair um valor só. Ou seja, corta o 0, corta o 0, corta o 0, corta o 0. Vai ficar, dá para simplificar ainda? Dá por 5 por 70, vai dar 14. Então vamos multiplicar. Dá para simplificar outra coisa? Dá 3 por 21, vai dar 7. Senhores, a parte da simplificação é muito importante. Vai ajudar os senhores no tempo de prova e no raciocínio, nas contas. Aí vamos ver como é que vai ficar. Ficou que x é igual 7x, que aqui ficou o x e o 7, né? 7x é igual 2 vezes 14. 2 vezes 14 vai ser 28. X é igual a 28. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Sobre 7, que é igual a x. 28 por 7 vai dar 4. Note, senhores, que deu o mesmo resultado.
E não precisamos analisar nenhuma grandeza. Vamos dar mais um exemplo. Exemplo 5. Vamos fazer do modo tradicional, analisando as grandezas. Depois vamos fazer do nosso modo que não precisa analisar as grandezas. Então vamos lá. Em uma casa, 6 pintores pintam uma área de 300 metros em 2 horas. Ou seja, as grandezas que tem aqui é o quê? São os pintores. A outra grandeza é o quê? É o tempo. E o que ele vai fazer? Vai pintar uma área. Essa é a grandeza-chave. O que a gente vai usar no segundo modo. Ou seja, 6 pintores em 2 horas vai pintar 300 metros quadrados, certo? Beleza, tá aí tudo bem. Trabalhando no mesmo ritmo, quantos pintores trabalhando no mesmo ritmo, ou seja, ele quer saber a quantidade de pintores trabalhando no mesmo ritmo, serão necessários para pintar uma área de 400 metros em 1 hora. Beleza, vamos lá então. Analisar as grandezas. Vamos colocar a seta onde tem X. Se eu aumentar a quantidade de hora de área, eu vou aumentar a quantidade de pintor? Sim. Quanto mais área, vou precisar de mais pintores. Se eu aumentar o tempo de serviço, o que vai acontecer com os pintores? Vou diminuir, ué. Se eu aumento o tempo de serviço, eu diminuo os pintores. Beleza, tá aí tudo bem? O que é isso? São grandezas inversamente proporcionais. Por quê? A grandeza tempo para a grandeza pintores são inversamente proporcionais. O que a gente combinou? Bota o sinal de igual. O que tem x para um lado, 6x, e o que não tem x para o outro. Mas vamos seguir a seta que são iguais. O que? A seta a área está para cima, igual a seta pintores. E a seta tempo está invertida. O que vai acontecer? Quem está embaixo vem para cima e quem está em cima vem para baixo. Vezes 1 sobre 2. Dá para simplificar? Dá, senhor. Vamos simplificar aqui. Corta o 0, corta o 0. Corta um 0, corta um 0. Dá para simplificar mais ainda? Não, não dá. Então vamos multiplicar. Vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 4 vezes 2, vai dar 8, que é igual a 6 sobre x. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x, é igual a 6 vezes 8, vai dar 48. X é igual a 48 dividido por 3. Logo, x é igual, vamos lá, 48 dividido por 3. Vai dar por 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Baixo 8. 6 vezes 3, 18. 0. Ou seja, x é equivalente a 16. Vamos analisar. Para pintar 400 metros quadrados em 1 hora, vamos precisar de 16 pintores. Ou seja, 16 pintores trabalhando 1 hora, vão pintar 400 metros quadrados. Vamos fazer o mesmo exemplo utilizando o segundo modo. Vamos lá, modo 2. Em uma casa, 6 pintores pintam uma área de 300 metros em 2 horas. Vamos lá. O que é produzido? É produzido a área pintada, ou seja, vamos botar aqui área. Qual é a outra grandeza? A grandeza tempo e a grandeza pessoas, ou pintores, né? Vamos lá, pintores, é um N. Beleza, vamos lá. Nem precisa fazer a tabelinha aqui, vamos deixar feita aqui já. Vamos lá. Então ele coloca 300, e são 6 pintores trabalhando 2 horas por dia, ou seja, 6 pintores trabalhando 2 horas por dia vão pintar 300 metros quadrados. Aí ele quer saber quantos pintores, vou colocar o X embaixo dos pintores, trabalhando no mesmo ritmo serão necessários para pintar 400 metros em 1 hora. Qual é a grandeza-chave? A grandeza área. É isso que é produzido aqui. E agora é só fazer o quê? Seguir a linha. Segue a linha, segue a linha. Quando chegou na grandeza,
cruza. Mesma coisa embaixo. Segue a linha. Quando chegou na grandeza que é produzido, cruza. Vamos seguir a linha. 2 vezes 6 vezes 400. Passo o traço na linha vermelha. 1 vezes x vezes 300. Dá para simplificar? Vamos simplificar aqui. Corta o 0, corta o 0, corta o 0, corta o 0. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá aqui, ó. O 3 com 6 vai ficar 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. X é igual a 16. Professor, não era inversamente? Lembre-se, senhores, quando for nesse segundo modo, não precisa analisar se é inversamente ou proporcionalmente. Basta o senhor seguir e identificar o que é produzido no problema. Vamos fazer mais um exemplo aqui para materializar o conhecimento mesmo. Em uma casa, 10 funcionários produzem 200 peças. Não, em uma empresa, 10 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. Nossa, aqui é 4 grandezas, hein? Vamos lá então, ver se funciona o mesmo método. O que é produzido? A grandeza peças. Essa é a grandeza-chave. Vou botar aqui, peças. Ele bota aqui que funcionários trabalhando horas por dia e dias. São as grandezas relacionadas ao nosso problema. Então, o que ele traz para a gente? Que 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias, vão produzir 2.000 peças. Beleza. Aí qual é outra? O que ele traz? O número de funcionários necessário para produzir 6.000 peças. 6.000 peças. O número de funcionário. Ele quer saber o número de funcionários. Vamos botar o X. Trabalhando peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Ou seja, 4 horas por dia em 15 dias. O que ele quer saber? A quantidade de funcionários trabalhando 4 horas por dia durante 15 dias vai produzir 6.000 peças. Vamos analisar. Onde tem um X, vamos colocar a seta. E vamos analisar grandeza por grandeza. Se eu aumentar a quantidade de peças, eu vou aumentar a quantidade de funcionários? Sim. Preciso de mais funcionários para produzir mais peças. Se eu aumentar a quantidade de dia trabalhado, eu vou aumentar a quantidade de funcionário? Não. Quanto mais dias, menos funcionário. Se eu aumentar a quantidade de hora trabalhada no dia, eu vou precisar aumentar a quantidade de funcionário? Não preciso. Ou seja, vamos colocar o nosso igual e vamos separar o que tem x de um lado e o que não tem do outro. 10x. 10 sobre x. Qual é a seta que é igual à do x? É a seta das peças, que são 2.000 sobre 6.000. Agora temos duas setas que são opostos do nosso x. Diremos que são grandezas inversamente proporcionais. E quando é assim, o que a gente tem que fazer? Quem está embaixo vem em cima e quem está em cima vem embaixo. Ou seja, vai ficar vezes 4 sobre 8 vezes 15 sobre 5. Dá para simplificar? Vamos simplificar. Corta o 0, 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 corta o 0. Dá para simplificar ainda? Dá. Ó, o 4 dividido por 4 vai ficar 1. E o 8 dividido por 4 vai ficar 2. Dá para simplificar? Dá. Ok, o 15 por 5. 5 por 5 vai ficar 1. E o 15 por 5 vai ficar 3. Dá para simplificar ainda? Dá. Dá para simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Por que eu circulei aqui? Para a gente não esquecer nenhum de multiplicar depois. Vai ficar com 1 vezes 3. Ó, dá para cortar o 3 com esse outro 3 aqui. Aí em cima vai ficar só 1, que ficou tudo 1. E embaixo só ficou 2. É igual a 10 sobre x. Vamos multiplicar cruzado? 1 vezes x, x, que é igual a 2 vezes 10, 20. Probleminha resolvido. Ou seja, 20 funcionários trabalhando 4 horas por dia durante 15 dias vão produzir 6.000 peças. Vamos fazer o mesmo exemplo
seguindo o modo 2, que não precisa analisar as grandezas. No modo 2, só precisa saber o que é produzido. O que é produzido o quê? Peças. Vamos deixar aqui. Peças. Só precisa saber isso. Produzido 2.000 peças, né? E qual é a outra grandeza? Funcionários. Funcionários. A outra grandeza, horas. E a outra grandeza, dias. Só. Precisamos disso. Sabemos que a grandeza importante é peças. É isso que essa empresa produz. Peças. Então, vamos lá, então. Ele traz que 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias vão produzir 2.000 peças. O número de funcionários, ou seja, bota o X embaixo de funcionários, trabalhando 4 horas por dia durante 15 dias vão produzir 6.000 peças. O mesmo bizu de antes. Ó. Segue a linha. No que é produzido, cruza. Embaixo, segue a linha. No que é produzido, cruza. Vamos seguir as linhas agora. Vai ficar 10 vezes 8 vezes 5 vezes 6.000. Certo? Embaixo ficou como? X vezes 4 vezes 15 vezes 2.000. Vamos simplificar? Vamos. Ó, corta o 0, 0, 0, 0, 0. Dá para simplificar? Dá. Aqui, ó, dá para simplificar o 4 por 8 vai ficar 2. Circular para a gente não perder ele depois. O 5 com 15 vai ficar 3. Circular para não perder ele depois. O que dá para simplificar ainda? Ó, o 6 com 2 vai ficar 3. Esse 3, vamos cortar aqui esse outro 3. Restou só 2 vezes 10. Viu só, senhores? Deixamos circulado, a gente não perde a simplificação depois. X é igual a 2 vezes 10, 20. Note, senhores, que nesse exemplo, a única coisa que os senhores têm que se atentar é só no que é produzido. Achou o que é produzido, os senhores matou o problema. E com isso, senhores, encerramos nossa aula de regra de 3 compostas. Espero que os senhores tenham gostado, que os senhores se inscrevam no canal, deixem o like e vamos cumprir mais uma missão.